Você está aqui de pé, respirando, andando, tendo família, Deus cuidando. Então, demonstra que Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um plano contigo. E Ele fará nova todas as coisas. Aquilo que parecia complicado é só um preparamento na tua vida, irmão. Nem sempre vai ser do nosso jeito. Quem disse que é como eu quero? Quem disse que é como você quer? É porque nós achamos que é como nós queremos, não é? E nós só aprendemos que não é no processo. Quando as lutas vêm, quando a dificuldade vem, quando o nosso autoconhecimento, a nossa capacidade humana sai, aí entra Deus. Se nós continuarmos achando que as nossas conquistas, que as nossas vitórias, que as nossas pelejas e guerras vai ser vencida na força do nosso braço, está enganado. Porque a Bíblia diz no livro de Jeremias que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o poder. Maldito o homem que confia no homem, não é no homem o meu próximo, mas é no homem eu mesmo. Se nós não colocarmos na dependência de Deus, as coisas não vão acontecer. Estava conversando com duas essa semana. Eu falo para ela que nesses dias de um tempo, e agora muito mais, quando eu vou orar, eu não consigo orar mais, expressar palavras, porque as lágrimas são a frase que a minha boca não consegue dizer. Agora entenda uma coisa, irmão. Será que você tem estado com o coração aquebrantado diante de Deus? Ou as coisas desse mundo e desse século têm tornado você endurecido? Porque o coração aquebrantado é a única maneira de nós chamarmos a atenção de Deus. Os obstáculos, os embaraços, as dificuldades que no nosso caminho às vezes estão, e aí então nós ficamos chateados porque não sai do nosso jeito, ficamos enraivados porque não dá certo, não é da forma que eu queria, e é um obstáculo aqui, um obstáculo ali, uma luta aqui, uma luta ali. Escute, você tem que entender uma coisa: os embaraços do teu caminho, do meu caminho, do nosso caminho, tem que ser tirado, porque quando você tirar, quando nós tiramos, aí Jesus vem e realiza o milagre que é preciso realizar. Comece a pesquisar, comece a se avaliar, comece você mesma a procurar entender quais são os obstáculos que você tem tido em teu caminho. Não espera o pastor apontar, não espera a pastora falar, não espera o consolidador dizer para você, mas você mesmo tem a capacidade de se avaliar com Deus e ver aonde está acontecendo o impedimento, porque quando você resolver, certamente Deus virá e fará um milagre poderoso na tua vida. Se você crê, então glorifique o nome dele. Mas entenda isso, entenda isso. Não é porque você é crente, é cristão, não é porque nós estamos há anos dentro de uma instituição, de uma igreja, que não temos embaraço no caminho. Às vezes aparenta que nós como cristãos, nós somos os experts, né? Somos os perfeitos, ninguém pega, ninguém erra, ninguém falha, ninguém faz nada. É todo mundo 100% santo. Tem que ser santo mesmo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Está estreito então, irmão? Está estreito? Por quê? Porque santidade é processual.
pessoal, você e eu, nós precisamos ser santo. Sejais santo como eu sou santo. Eu te pergunto uma coisa: você parou para avaliar que é uma chamada e uma convocação de Deus para nós vivermos uma vida de santidade? Às vezes nós vivemos uma promiscuidade, nós vivemos uma vida de pecado, de erros, e nós não estamos nem aí para sermos santos. E é um embaraço em nosso caminho. Comece a entender o que tem embaraçado os teus pés. Quem já conseguiu? Quem já aqui pegou um bolo de linha e tentou desembaraçar ele? As costureiras, né? Lembra, Abel? É fácil? É fácil? Consegue sempre? Consegue sempre? Não consegue, né? E quando você tenta desembaraçar aquela linha e você não consegue, o que é que você faz para recuperar pelo menos uma parte? Você faz o quê? Faz o quê? Você corta e o resto faz o quê? O embaraço foi para onde? Foi para o lixo. Então entenda. Se você não procurar aonde está o embaraço e cortar, as coisas não vão acontecer. Mas se você entender aonde é que a tua vida está embaraçada e você arrancar e jogar fora o embaraço, Deus vai mover os céus em nosso favor. Creia, irmão, nisso. Creia nisso. Porque às vezes o embaraço, sabe o que pode ser? Um pensamento contrário à negatividade, é pessimista. O pensamento, o embaraço do negativismo. Não vai dar certo, não vou conseguir, tudo está errado para mim, não dá certo para os outros, para mim nunca dá certo. E por conta de nós olharmos com esse olhar, as coisas não acontecem. Porque esse pode ser embaraço. A Bíblia diz que precisamos ter fé. Sim ou não? Porque o que agrada a Deus é o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque sem fé nós não conseguimos agradar ao Pai se não tivermos fé. Às vezes o embaraço é uma falta de fé. Você acha que todo mundo que vem para a igreja tem fé? Você acha que está na igreja, está numa cadeira, sentado no banco da igreja, é ter fé? Nem sempre. Nem sempre. Os fariseus, eles iam para onde? Iam para onde? Para as sinagogas. Eles iam para o templo. Mas eram fariseus. Compreenda. Nós não podemos ser religiosos. Não podemos ter a mentalidade de religiosidade. A religiosidade pode ser um embaraço. Aquela pessoa que aprendeu a liturgia de ir para a igreja, eu não tenho o que fazer, então vou para a igreja. Eu não tenho o que fazer, eu vou para o culto. Não tenho o que fazer, eu vou para a célula. Não tenho o que fazer, eu vou orar em algum lugar com os irmãos no monte. Não tenho o que fazer. Então, irmão, a vida cristã é uma vida de propósito. Os anos não podem deixar você endurecido com a vida embaraçada na presença de Deus. Então é tempo de você remover a religiosidade para Deus trazer algo novo no teu interior. Aleluia! Não seja religioso, mas seja renovado pelo Espírito Santo. Então Paulo diz o seguinte: tirai todo embaraço do meio de vós, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí, qual que é a proposta que te fizeram? Qual que é a proposta que te fizeram? Você sabe qual que é a proposta? Qual foi a proposta que Deus fez a você através de Jesus?